Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle. Um Estudo em Vermelho, Parte 2. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 3. O Mistério de Laurenson Garden. Confesso que fiquei absolutamente perplexo com aquela nova prova da natureza prática das teorias de meu companheiro. Meu respeito por sua capacidade analítica aumentou de maneira considerável. Mesmo assim, eu ainda nutria a secreta desconfiança de que tudo não passasse de um episódio previamente combinado, com o objetivo de me deixar deslumbrado, embora não pudesse compreender qual a sua intenção ao enganar-me daquele jeito. Quando olhei para Holmes, ele terminara de ler a nota e seus olhos haviam adquirido aquela expressão opaca e distante que indicava abstração mental. Diabo! Como conseguiu deduzir aquilo? Perguntei. Deduzir o quê? Replicou ele com petulância. Ora, que o homem era sargento reformado da Marinha. Agora não tenho tempo para futilidades, respondeu com rispidez. Depois, acrescentou com um sorriso. Desculpe-me o modo rude. Você interrompeu o fio dos meus pensamentos, mas talvez até seja melhor assim. Então, não conseguiu perceber que aquele homem era um sargento da Marinha? De jeito nenhum. Foi mais fácil descobrir isso do que explicar como eu sei. Se lhe pedirem para provar que 2 e 2 são 4, talvez você encontre alguma dificuldade, embora tenha certeza disso. Mesmo quando aquele homem estava do outro lado da rua, pude ver uma grande âncora azul tatuada no dorso de sua mão. Isso indicava alguma ligação com o mar. Ele tinha uma postura militar e, além disso, usava as suíças próprias da Marinha. Tínhamos então um marinheiro. Notava-se nele um certo ar de importância de quem está acostumado a comandar. Você deve ter notado o modo como ele movia a cabeça e manejava a bengala. Além disso, seu rosto era o de um homem resoluto, respeitável e maduro. Um conjunto de características que me levou a acreditar que ele fora um sargento da Marinha. Incrível! Exclamei. Corriqueiro! Disse Holmes, embora, pela sua expressão, eu percebesse que ele tinha ficado satisfeito com minha visível surpresa e admiração. Ainda há pouco eu lhe dizia que não há mais criminosos. Tudo indica que eu estava enganado. Veja isso. Estendeu-me a carta que acabara de receber do mensageiro. Oh! Exclamei, assim que corri os olhos por ela. Isso é terrível. Parece um tanto fora do comum. Ele observou calmamente. Poderia lê-la para mim em voz alta? Esta é a carta que li para ele. Prezado Sr. Sherlock Holmes, esta noite houve uma grave ocorrência no número 3 de Laurenson Gardens, nas proximidades da Brixton Road. Por volta de 2 da madrugada, nosso policial de ronda avistou luz nesse endereço, e como a casa estava vazia, desconfiou que havia algo errado. A porta estava aberta e na sala da frente, sem nenhuma mobília, ele se deparou com o cadáver de um cavalheiro, bem vestido e tendo em um dos bolsos cartões de visita em nome de
Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve roubo e não há nenhuma pista sobre a maneira como o homem morreu. Existem marcas de sangue na sala, embora o corpo não apresente nenhum ferimento. Não imaginamos o que ele teria ido fazer naquela casa desabitada. Aliás, o caso todo é um enigma. Se puder ir até lá a qualquer hora antes do meio-dia, irá encontrar-me. Deixei tudo tal como estava, até ter notícias suas. Se não puder vir, enviarei maiores detalhes e ficarei imensamente grato pela gentileza de sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Gregson é o homem mais esperto da Scotland Yard, observou meu amigo. Ele e Lestrade são os únicos que têm valor em meio a um punhado de incompetentes. Ambos são rápidos e decididos, mas convencionais, terrivelmente convencionais. Por outro lado, há uma grande rivalidade entre eles e são ciumentos como duas beldades profissionais. A coisa promete ser divertida se Gregson e Lestrade forem designados para o caso. Era espantosa a calma com que ele murmurava aquilo. Sem dúvida, não há um momento a perder, exclamei. Desço e chamo um coche para você? Ainda não tenho certeza se irei ou não. Sou o sujeito mais incuravelmente preguiçoso que já houve neste mundo, embora possa ser bastante ativo quando estou disposto a isso. Ora, mas esta é justamente a oportunidade que esperava. Meu caro amigo, que diferença faz para mim? Supondo-se que eu resolva todo o caso, pode ter certeza de que o crédito será todo de Gregson, Lestrade e companhia. É isso que acontece quando não se é um investigador oficial. Bem, mas ele pede a sua ajuda. É verdade. No fundo, sabe que sou superior a ele e reconhece o fato. Mas seria capaz de cortar a língua antes de admiti-lo a mais alguém. Enfim, sempre podemos ir e dar uma espiada por lá. Trabalharei à minha maneira, sem ajuda. Se não conseguir nada, pelo menos rirei deles. Vamos. Enfiou o sobretudo e passou a movimentar-se de uma maneira que indicava que a apatia de antes fora substituída por um acesso de energia. Pegue o seu chapéu, disse. Quer que eu vá também? Perguntei. Sim, caso não tenha nada melhor para fazer. Um minuto depois, estávamos em um cabriolé, rodando a toda velocidade para a Brixton Road. Fazia uma manhã nublada e nevoenta. Um véu acastanhado pairava acima dos telhados, parecendo o reflexo das ruas lamacentas. Meu companheiro estava na melhor disposição de ânimo, tagarelando sobre violinos da Cremona e a diferença entre um Stradivarius e um Amati. Quanto a mim, permanecia calado, porque o mau tempo e o assunto melancólico em que estávamos envolvidos me deixavam deprimido. Você não me parece nada preocupado com o caso que tem pela frente? Falei, por fim, interrompendo a explanação musical de Holmes. Por enquanto, ainda não dispomos de dados, ele respondeu. É um erro capital formular teorias antes de contarmos com todos os indícios. Pode prejudicar o raciocínio. Em pouco tempo terá os seus dados, observei, apontando com o dedo. Esta é a Brixton Road, e se não me engano é aquela casa. Tem razão. Pare, cocheiro, pare! Ainda estávamos a uns 100 metros de distância, mas ele insistiu em descer ali mesmo, de modo que fizemos a pé o resto do trajeto. O número 3 de Laurinson Gardens
tinha uma aparência agourenta e ameaçadora. Era uma das 4 casas que ficavam um pouco recuadas da rua, sendo 2 ocupadas e 2 vazias. A última espiava para fora através de 3 filas de janelas tristes e abandonadas, com uma aparência vaga e opaca, a não ser pelos cartazes de aluga-se, que surgiam aqui e ali, como cataratas sobre as vidraças encardidas. Havia um pequeno jardim salpicado de plantas raquíticas entre cada uma das casas e a rua, cortado por um estreito caminho amarelado, parecendo ser uma mistura de saibro e argila. Tudo ali estava lamacento, por causa da chuva que caíra durante a noite. O jardim era circundado por uma parede de tijolos com mais ou menos 1 metro de altura, encimada por grades de madeira. Nessa parede estava recostado um policial robusto, cercado por um pequeno grupo de desocupados, todos esticando o pescoço e aguçando os olhos na vã esperança de um vislumbre do que acontecia no interior. Imaginei que Sherlock Holmes entraria imediatamente na casa para atirar-se ao estudo do mistério. Entretanto, nada parecia mais distante de sua intenção. Com ar despreocupado que, em vista das circunstâncias, me parecia próximo à afetação, ele caminhou de um lado para outro pela calçada, fitando o chão com expressão absorta. Depois, o céu, as casas opostas e a linha das grades sobre os muros. Terminada a sua inspeção, ele começou a andar lentamente pelo caminho do jardim. Ou melhor, pelo gramado vizinho, de olhos pregados no chão. Parou 2 vezes e eu o vi sorrir uma vez, ouvindo-o também soltar uma exclamação satisfeita. Havia muitas marcas de pegadas impressas no terreno molhado e argiloso, mas como os policiais já tinham ido e vindo por ali, não pude imaginar como meu companheiro poderia descobrir uma pista no local. De qualquer modo, já que tivera provas tão extraordinárias da rapidez de seus dotes perceptivos, acreditava que ele conseguiria distinguir muitas coisas que, para mim, eram invisíveis. À entrada da casa, fomos recebidos por um homem alto e claro, de pele alva e cabelos muito louros, com um caderno de notas na mão, que se precipitou ao encontro de Holmes, apertando-lhe a mão efusivamente. "Foi muita gentileza ter vindo", disse ele. "Nada foi tocado ainda." "Exceto aqui fora", replicou meu companheiro, apontando para o caminho no jardim. "Se uma manada de búfalos tivesse passado por ali, a confusão não seria pior. Mas imagino que já havia tirado suas conclusões, Gregson, antes de permitir que isso acontecesse." "Fiquei muito ocupado dentro da casa", respondeu o detetive evasivamente. "Meu colega, o Sr. Lestrade, também está aqui. Esperava que ele cuidasse dessa parte." Holmes fitou-me de esguelha e ergueu as sobrancelhas sardonicamente. "Se 2 homens como você e Lestrade já estão na pista, não resta muita coisa para um terceiro fazer", disse. Gregson esfregou as mãos, satisfeito consigo mesmo. "Creio que já fizemos tudo o que era necessário", respondeu. "De qualquer modo, é um caso estranho, e sei o quanto aprecia o gênero." "Veio para cá de cabriolé?" perguntou Sherlock Holmes. "Não." "Nem Lestrade?" "Também não." "Então vamos dar uma espiada na sala." Com esta observação inconsequente, ele entrou na casa em largas passadas, seguido por Gregson, cujas feições exprimiam espanto. Um corredor curto, de assoalho nu e empoeirado, levava à cozinha e às dependências de serviço. 2 portas se abriam para ele, uma à direita e outra à esquerda. Era evidente que uma delas ficara fechada por muitas semanas.
A outra dava para a sala de jantar, o aposento onde ocorrera o misterioso fato. Holmes entrou e eu o segui, com o coração apertado por aquela sensação que a presença da morte inspira. Era uma grande sala quadrada, que parecia ainda maior pela ausência de móveis. As paredes estavam forradas com um papel vulgar e espalhafatoso, manchado de bolor em vários lugares e com enormes tiras rasgadas aqui e ali, penduradas e expondo o reboco amarelado. Do lado oposto à porta havia uma lareira vistosa, com um consolo que imitava mármore branco. A um canto desse consolo da lareira via-se um toco de vela vermelha. A única janela estava tão suja que só deixava penetrar uma claridade opaca e incerta, que emprestava a tudo uma tonalidade acinzentada, acentuada pela espessa camada de poeira que cobria todo o aposento. Foi mais tarde que notei esses detalhes. Naquele momento, minha atenção concentrava-se na figura imóvel e macabra, estendida nas tábuas do assoalho, com os olhos abertos e sem vida, fitando o teto desbotado. O homem devia ter uns 43 ou 44 anos. Era de uma estatura mediana, tinha ombros largos, cabelos negros e anelados, a barba curta e hisurta. Trajava fraque e colete de tecido grosso e de boa qualidade, calças claras e tinha punhos e colarinho imaculadamente alvos. No chão, a seu lado, havia uma cartola bem escovada e em bom estado. Ele tinha as mãos crispadas e os braços abertos, mas as pernas estavam torcidas, dando a impressão de que sua agonia fora extremamente penosa. Em seu rosto rígido, estampava-se uma expressão de horror e também de ódio, segundo me pareceu, como jamais vi em um semblante humano. Aquela contorção malévola e terrível, juntamente com a testa baixa, o nariz chato e o queixo proeminente, davam ao morto uma singular aparência simiesca, acentuada pela postura torcida e pouco natural. Eu já vira a morte em formas variadas, porém nunca com um aspecto tão medonho como naquela sala sombria e sinistra, que dava para uma das principais artérias da Londres suburbana. Esguio e com seu ar de furão, Lestrade estava parado junto à porta e cumprimentou-nos a mim e a meu companheiro. Esse caso vai dar o que falar, observou ele. Supera tudo o que já vi, e note-se que não sou calouro. Nenhuma pista? Perguntou Gregson. Absolutamente nada, respondeu Lestrade. Sherlock Holmes chegou perto do corpo e, ajoelhando-se, examinou-o atentamente. Tem certeza de que não há ferimentos? Perguntou, apontando para as numerosas gotas e salpicos de sangue espalhados em torno. Plena certeza! Exclamaram os dois detetives. Sendo assim, é evidente que esse sangue veio de uma segunda pessoa, presumivelmente o assassino, se é que houve assassinato. Isso me faz lembrar as circunstâncias da morte de Van Jensen, em Utrecht, em 1834. Lembra-se do caso, Gregson? Não, senhor. Pois procure ler. Realmente deveria lê-lo. Não há nada de novo sob o sol. Tudo já aconteceu antes. Enquanto falava, seus dedos ágeis voavam daqui para ali, por todos os cantos, apalpando, pressionando, desabotoando e examinando, tendo nos olhos aquela mesma expressão absorta que já mencionei. Conduziu o exame com tal rapidez que dificilmente alguém perceberia a minúcia com que o fazia. Por fim, cheirou os lábios do morto e depois olhou as solas de suas botas de couro. Não o removeram de lugar?
perguntou. Apenas o suficiente para que o examinássemos. Então podem levá-lo agora para o necrotério, disse Holmes. Não há mais nada para se examinar. Gregson tinha uma padiola e 4 homens ali perto. A um chamado seu, os padioleiros entraram na sala e retiraram o morto. Quando o corpo foi erguido, um anel caiu no chão, tilintando, e rolou pelo assoalho. Lestrade apanhou-o e olhou para ele com um ar de mistério. Uma mulher esteve aqui, exclamou. Isso é uma aliança de mulher. Ao falar, exibiu a aliança na palma da mão. Juntamo-nos em torno dele e fitamos o anel. Não havia dúvida de que aquele aro singelo de ouro já havia adornado o dedo de uma noiva. Isso complica as coisas, comentou Gregson. E sabe Deus como já estavam complicadas. Tem certeza de que isso não as simplifica? Observou Holmes. Nada descobriremos ficando aqui a contemplar a aliança. O que encontrou nos bolsos do homem? Temos tudo aqui, disse Gregson, apontando para alguns objetos amontoados sobre um dos últimos degraus da escada. Um relógio de ouro, número 97.163 da Casa Barraud, de Londres. Uma corrente de relógio pesada e de ouro maciço. Um anel de ouro com o símbolo maçônico. Um alfinete de gravata de ouro no formato de uma cabeça de bulldog com olhos de rubis. Uma carteira em couro da Rússia, contendo cartões de visitas de Enoch J. Drebber, de Cleveland, correspondentes às iniciais EJD na roupa de baixo. Nenhuma carteira de notas, mas dinheiro trocado nos bolsos, totalizando 7 libras e 13 shillings. Uma edição de bolso do Decameron, de Boccaccio, com o nome de Joseph Stangerson na primeira folha em branco. 2 cartas, uma endereçada a A.J. Drebber e outra a Joseph Stangerson. Para que endereço? American Exchange, Strand, Londres, para serem entregues quando procuradas pelos destinatários. Ambas foram enviadas pela Guion Steamship Company e falam sobre a partida de seus barcos de Liverpool. É evidente que o infeliz estava prestes a voltar para Nova York. Investigou o homem chamado Stangerson? Imediatamente, senhor, disse Gregson. Fiz publicar anúncios em todos os jornais. Enviei um de meus homens ao American Exchange, mas ele ainda não voltou. Pediu informações a Cleveland? Telegrafamos para lá esta manhã. E o que disse? Apenas detalhamos as circunstâncias, acrescentando que ficaríamos gratos por qualquer informação que nos ajudasse. Não solicitou detalhes sobre algum ponto específico que considerasse importante? Pedi informações sobre Stangerson. Nada mais? Não existe nenhuma circunstância que sirva de base para este caso? Pretende telegrafar novamente? Já disse tudo o que tinha a dizer, respondeu Gregson num tom ofendido. Sherlock Holmes riu para si mesmo e parecia prestes a fazer algum comentário quando Lestrade, que ficara na sala da frente enquanto conversávamos no corredor, reapareceu em cena, esfregando as mãos de um jeito pomposo e satisfeito. Sr. Gregson, acabo de fazer uma descoberta da maior importância. Algo que passaria despercebido se eu não tivesse examinado as paredes cuidadosamente, disse. Os olhos do homenzinho cintilavam enquanto ele falava, e evidentemente mal continha a euforia por ter lavrado um tento contra o colega. Venham ver! Chamou, voltando alvoroçadamente à sala, cuja atmosfera parecia renovada após a remoção de seu macabro inquilino. Um momento,
Fiquem onde estão. Riscou um fósforo na bota e o aproximou da parede. Vejam isto! Exclamou triunfante. Já mencionei que o papel de parede estava rasgado e com as tiras penduradas em vários lugares. Naquele canto da sala, um bom pedaço se rasgara, deixando à mostra um quadrado amarelado de reboco áspero. Nesse espaço descoberto, via-se uma única palavra, garatujada em letras de sangue. Hatch. O que me diz disso? Perguntou o detetive, com um ar de um mestre de cerimônias apresentando o espetáculo. Passou despercebido porque ficava no canto mais escuro da sala e ninguém pensou em examinar aqui. O assassino escreveu isso com o próprio sangue, dele ou dela. Notem a mancha que escorreu pela parede. De qualquer modo, afasta a hipótese de suicídio. Por que teria sido escolhido este canto? Eu lhes direi. Vejam aquela vela sobre a lareira. Estava acesa no momento e, assim, este canto passou a ser a parte mais iluminada da sala. E já que as descobriu, o que significam essas letras? Perguntou Gregson num tom desdenhoso. O que significam? Bem, certamente aqui seria escrito o nome Rachel. Mas quem o escreveu deve ter sido interrompido antes de terminá-lo. Ouçam o que digo. Quando este caso for esclarecido, verão que uma mulher chamada Rachel está envolvida no assunto. Ria à vontade, Sr. Sherlock Holmes. Pode ser muito esperto e inteligente, mas, depois de tudo encerrado, verá que o velho cão de caça se saiu muito melhor. Sinceramente, peço que me desculpe, disse meu companheiro, que irritara o homenzinho com um acesso de riso. Evidentemente, é seu o crédito por ser o primeiro a descobrir esse detalhe. E como disse, tudo indica que a palavra foi escrita pelo outro participante do mistério da noite passada. Ainda não tive tempo de examinar esta sala, mas, com a sua permissão, é o que farei agora. Enquanto falava, tirou do bolso uma fita métrica e uma grande lente de aumento redonda. Munido dos dois instrumentos, passou a caminhar rápida e silenciosamente pela sala, parando de vez em quando, ajoelhando-se algumas vezes e, em uma delas, estirando-se de bruços no assoalho. Estava tão absorto em sua atividade que parecia ter esquecido a nossa presença, porque falava baixinho o tempo todo consigo mesmo, soltando uma série de exclamações, resmungos, assobios e gritos sufocados de animação e esperança. Enquanto o observava, não pude deixar de compará-lo a um bem treinado cão de caça, quando anda de um lado para outro farejando a presa escondida, ganindo de ansiedade, até encontrar o rastro perdido. Holmes prosseguiu em sua pesquisa durante uns bons 20 minutos, medindo, com o maior cuidado, distâncias entre marcas totalmente invisíveis para mim, e volta e meia, usando sua fita métrica nas paredes, de modo também incompreensível. Em um ponto, recolheu cuidadosamente um montículo de poeira acinzentada do chão, guardando tudo em um envelope. Por fim, examinou com a lente a palavra escrita na parede, verificando atentamente cada letra. Feito isso, pareceu dar-se por satisfeito, porque guardou a fita métrica e a lente no bolso. Dizem que o gênio consiste em uma capacidade infinita para o trabalho paciente, observou com um sorriso. Como definição, é péssima, embora se aplique ao ofício de detetive. Gregson e Lestrade tinham observado as manobras de seu colega amador com muita curiosidade e certo desdém.
Evidentemente, não percebiam que os mínimos gestos de Sherlock Holmes, algo que eu começava a compreender, tinham sempre alguma finalidade prática e definida. O que acha de tudo isso? Perguntaram os dois. Eu lhes estaria roubando os méritos do caso se pretendesse ajudá-los, observou meu amigo. Conduziram-se tão bem até agora que seria lamentável a interferência de mais alguém. Havia um mundo de sarcasmo em suas palavras. Se me puserem a par de suas investigações, terei o máximo de prazer em ajudá-los como for possível, prosseguiu. Nesse meio tempo, eu gostaria de falar com o policial que encontrou o corpo. Poderiam fornecer seu nome e endereço? Lestrade consultou seu caderno de notas. John Rance, disse. Está de folga agora. Poderá encontrá-lo em Audley Court, 46, Kennington Park Gate. Holmes anotou o endereço. Vamos, doutor, disse para mim. Vamos falar com Rance. Quero dizer-lhes uma coisa que talvez possa ajudá-los no caso, acrescentou, virando-se para os dois detetives. Aqui houve um homicídio, e o assassino era um homem. Tem mais de 1,80 m de altura. É relativamente novo, com pés pequenos para sua altura. Usa botinas grosseiras de bico quadrado e fumava um charuto Trichinopoly. Chegou aqui com sua vítima em um cabriolé de 4 rodas, puxado por um cavalo com 3 ferraduras velhas e uma nova na pata dianteira esquerda. Com toda a probabilidade, o assassino tem o rosto corado e as unhas da mão direita são bastante compridas. Estes são apenas alguns detalhes, mas que podem ajudar. Lestrade e Gregson entreolharam-se com um sorriso de incredulidade. Se o homem foi assassinado, como aconteceu? Perguntou o primeiro. Veneno, disse Sherlock Holmes, lacônico. Caminhou para a porta. Mais uma coisa, Lestrade, acrescentou, virando-se antes de sair. Rache quer dizer vingança em alemão. Portanto, não perca seu tempo procurando uma senhorita Rachel. Após esse último disparo, Holmes afastou-se, deixando para trás 2 rivais boquiabertos. Capítulo 4. O que John Rance tinha a dizer. Era 1h quando saímos do número 3 de Lawrence Gardens. Sherlock Holmes levou-me à agência telegráfica mais próxima, de onde expediu um longo telegrama. Depois, fez sinal para um cabriolé e ordenou ao cocheiro que nos conduzisse ao endereço fornecido por Lestrade. Nada como a prova colhida diretamente da fonte, comentou ele. Na verdade, já formei minha opinião sobre este caso, mas nunca é demais sabermos tudo o que há para saber. Você me surpreende, Holmes, observei. Sem dúvida, não tem muita certeza sobre os detalhes que acabou de fornecer aos detetives. Não há qualquer margem para erro, respondeu ele. Ao chegar lá, a primeira coisa que observei foi que uma carruagem fizera 2 sulcos com as rodas perto da esquina. Ora, até a noite passada, tivemos uma semana sem chuva, de modo que aquelas rodas só deixariam marcas tão fundas se tivessem sido feitas durante a noite. Havia também marcas dos cascos de um cavalo, sendo o contorno de uma delas desenhado com mais nitidez que o das outras 3, o que indicava uma ferradura nova. Já que uma carruagem parara ali depois de começar a chover, e não tendo parado mais durante a manhã, Gregson foi positivo quanto a isso. Ela deve ter estado lá durante a noite,
e, por conseguinte, conduziu os dois indivíduos até a casa. Visto assim, parece bem simples. Mas e quanto à altura do outro homem? Murmurei. Ora, em 9 entre 10 casos, podemos avaliar a altura de um homem pelo comprimento de seus passos. Trata-se de um cálculo bem simples, mas não vou entediá-lo com números. Eu tinha o comprimento dos passos do indivíduo na argila do jardim e na poeira do assoalho da sala. Além disso, eu tinha outros elementos para confirmar a exatidão de meus cálculos. Quando um homem escreve em uma parede, o instinto o leva a escrever à altura dos olhos. Muito bem, aquela inscrição estava a cerca de 1,80 m do chão. Foi uma brincadeira de criança. E sobre a idade? Perguntei. Bem, se um homem consegue dar passadas de 1,20 m sem o menor esforço, tem que estar em plena forma física. Era essa a largura de uma poça no jardim. Botinas de verniz a contornaram e biqueiras quadradas a saltaram. Afinal, não há mistério algum nisso. Estou apenas aplicando à vida diária alguns dos preceitos sobre observação e dedução que eu recomendava naquele artigo. Há algo mais que o esteja intrigando? Aquilo sobre as unhas e o charuto Trichinópoli. Falei. A inscrição na parede foi feita pelo dedo indicador de um homem, molhado em sangue. Com a lente, pude observar que o reboco havia sido ligeiramente arranhado durante a escrita, o que não aconteceria se ele estivesse com as unhas aparadas. Recolhi um pouco da cinza espalhada no assoalho. Era de cor escura e sem escamas. Uma cinza idêntica à produzida por um Trichinópoli. Fiz um estudo especial sobre cinzas de charuto. Aliás, escrevi uma monografia a respeito. Gabo-me de poder identificar à primeira vista a cinza de qualquer marca conhecida de charuto ou tabaco. É exatamente nesses detalhes que está a diferença entre um detetive especializado e os do tipo que Gregson e Lestrade personificam. E quanto ao rosto corado? Perguntei. Oh, foi apenas um tiro no escuro, embora eu não tenha dúvidas a respeito. Não me pergunte como no atual estágio do caso. Passei a mão pela testa. Minha cabeça é um torvelinho, comentei. Quanto mais penso no caso, mais misterioso me parece. Como é que os dois homens, se é que foram mesmo dois, conseguiram entrar em uma casa vazia? O que aconteceu com o cocheiro que os levou até lá? Como um homem poderia obrigar outro a tomar veneno? De onde veio o sangue? Qual o motivo do crime, já que não houve roubo? Como aquela aliança de mulher foi parar ali? E, acima de tudo, por que o segundo homem escreveria a palavra alemã Hat antes de dar o fora? Confesso que não vejo nenhuma maneira possível de conciliar todos esses fatos. Meu companheiro sorriu de modo aprovador. Você resumiu as dificuldades da situação de maneira clara e sucinta, disse. Ainda há muitos pontos obscuros, embora eu já tenha opinião formada sobre os fatos principais. Quanto à descoberta do pobre Lestrade, não passa de um indício falso, a fim de pôr a polícia na pista errada, ao sugerir que aquilo era obra de socialistas ou de sociedades secretas. Aquilo não foi feito por um alemão. O A, caso tenha percebido, estava impresso mais ou menos segundo a escrita alemã. Ora, um verdadeiro alemão invariavelmente usa caracteres latinos para letras de imprensa. Assim sendo, posso afirmar com segurança que não foi um alemão quem fez a inscrição, mas um imitador grosseiro,
que exagerou no seu papel. Foi simplesmente um golpe de astúcia para despistar a investigação. Não vou lhe dizer muito mais sobre o caso, doutor. Como sabe, um mágico perde prestígio quando seu truque é desvendado. Se eu lhe explicar muita coisa sobre o meu método de trabalho, acabará concluindo que, afinal de contas, sou um indivíduo bastante comum. Eu jamais pensaria uma coisa dessas, respondi. Seria impossível alguém aproximar mais a dedução de uma ciência exata do que você fez. Meu companheiro enrubesceu de prazer ao ouvir minhas palavras e ao perceber o meu tom sincero. Eu já notara que ele era tão sensível aos elogios feitos à sua arte quanto uma jovem a respeito da própria beleza. Eu lhe direi mais uma coisa, acrescentou Holmes. Botinas de verniz e biqueiras quadradas chegaram no mesmo cabriolé e seguiram juntos pelo caminho do jardim do jeito mais amistoso possível, talvez até de braços dados. Quando entraram na casa, ficaram andando de um lado para outro na sala. Ou melhor, Botinas de verniz ficou parado, enquanto Biqueiras Quadradas ia e vinha. Pude ler tudo isso na poeira, como li também que, quanto mais ele andava, mais excitado ia ficando. Isso foi revelado pela largura cada vez maior das passadas. Ficou falando o tempo todo e, sem dúvida, cada vez ficava mais encolerizado. Então ocorreu a tragédia. Contei-lhe tudo o que sei até agora, porque o resto não passa de suposições e conjecturas. De qualquer modo, já temos uma boa base para começar a trabalhar. Precisamos nos apressar porque pretendo ouvir Norman Neruda esta tarde, em um concerto no Hall. Esta conversa ocorreu enquanto nosso cabriolé abria caminho por uma longa sucessão de ruas sujas e becos sombrios. No mais sujo e sombrio de todos, nosso cocheiro parou de repente. "Audley Court fica ali", anunciou, apontando para uma fenda estreita na fileira de tijolos desbotados. "Estarei aqui quando voltarem." Audley Court não era um lugar atraente. A passagem estreita nos levou a um pátio quadrado, com pisos de lajes e cercado de moradias sórdidas. Abrimos caminho por entre bandos de crianças imundas e varais com roupas desbotadas penduradas, até chegarmos ao número 46. A porta da casa exibia uma pequena placa de latão com o nome Rance gravado. Soubemos que o policial estava na cama e fomos conduzidos a uma saleta a fim de esperá-lo. Ele surgiu pouco depois, parecendo um pouco irritado por ter seu repouso interrompido. "Já apresentei meu relatório no posto", declarou. Holmes tirou meio soberano do bolso e brincou pensativamente com a moeda. "Pensamos que seria melhor ouvir tudo de sua própria boca", disse. "Terei o máximo prazer em ajudá-lo no que puder", respondeu o policial, de olhos fixos na pequena moeda de ouro. "Basta que nos conte a seu modo o que aconteceu." Rance sentou-se no sofá de crina e franziu a testa, como que decidido a não omitir o menor detalhe em seu relato. "Contarei desde o início", falou. "Minha ronda vai de 10 da noite às 6 da manhã. Às 23 horas houve uma briga no White Hart, mas fora isso, tudo continuou tranquilo no meu setor. Começou a chover à 1 da madrugada. Encontrei Harry Murcher. Ele faz a ronda em Holland Grove. E ficamos conversando na esquina da Henrietta Street. Um pouco mais tarde, por volta de 2 horas mais ou menos, achei que devia dar uma espiada e ver se estava tudo calmo na Brixton Road.
Estava tudo enlameado e deserto. Não vi ninguém durante a minha caminhada, embora 1 ou 2 cabriolés passassem por mim. Ia andando devagar, pensando que uma dose de gin quente me faria bem, quando de repente uma nesga de luz me chamou a atenção, bem na janela daquela casa. Ora, eu sabia que as 2 casas em Lawrenson Gardens estavam vazias, porque o proprietário não quer mandar limpar os esgotos, embora o último inquilino de uma delas tenha morrido de tifo. Fiquei perplexo ao ver a luz na janela, o que me fez desconfiar de que algo estava errado. Quando cheguei à porta... Parou e depois voltou até o portão do jardim. Interrompeu meu companheiro. Por que fez isso? Rance teve um sobressalto e fixou os olhos arregalados em Sherlock Holmes, com o espanto estampado no rosto. Foi isso mesmo! Exclamou. E só Deus sabe como descobriu isso. Bem, quando cheguei à porta, estava tudo tão quieto e deserto que pensei que era um mau negócio não ter ninguém ali comigo. Não tenho medo de nada no mundo dos vivos, mas fiquei pensando que bem podia ser o sujeito que morreu de tifo, inspecionando os esgotos que o mataram. A ideia me deixou apavorado e voltei ao portão para ver se avistava a lanterna de Murcher. Mas não havia o menor sinal dele, nem de mais ninguém. Não viu ninguém na rua? Nem uma alma, e nem ao menos um cachorro. Então, tomei coragem, voltei e abri a porta. Estava tudo quieto lá dentro, de modo que fui até a sala onde a luz estava brilhando. Havia uma vela bruxuleante no consolo da lareira. Era uma vela de cera vermelha, e, com a sua claridade, eu vi... Sei tudo o que você viu. Deu várias voltas pela sala, ajoelhou-se junto ao corpo, depois foi até a cozinha, verificou a porta, e então... John Rance levantou-se de um salto, com um ar amedrontado e um olhar cheio de suspeita. Onde estava escondido para ver tudo isso? Exclamou. Está me parecendo que sabe muito mais do que deveria. Holmes riu e jogou seu cartão de visita sobre a mesa, na direção do policial. Não vá me prender pelo assassinato, disse. Sou um dos cães de caça e não o lobo. Gregson e Lestrade poderão confirmar o que digo. Muito bem, prossiga. O que fez depois? Rance sentou-se outra vez, mas não perdeu a expressão intrigada. Voltei ao portão e usei meu apito. Isso fez com que Murcher e mais 2 viessem ao meu encontro. A rua estava vazia nesse momento? Bem, era como se estivesse, no caso de alguém que pudesse ser de alguma valia. O que quer dizer? Um sorriso surgiu no rosto do policial. Já vi muitos bêbados por aí, mas nunca um como aquele, explicou. Quando cheguei, o sujeito estava no portão, encostado às grades, cantando a plenos pulmões a Newfangled Banner ou algo parecido. Mal conseguia ficar em pé, quanto mais ajudar em alguma coisa. Que tipo de homem era ele? Perguntou Sherlock Holmes. John Rance pareceu um tanto irritado com a digressão. Um beberrão dos piores, respondeu. Teria sido levado diretamente para o posto policial se não tivéssemos coisa mais importante para fazer. O rosto dele, suas roupas, não reparou em nada? Perguntou Holmes impaciente. É claro que reparei, já que tive de erguê-lo com a ajuda de Murcher. Era um sujeito alto, de rosto muito corado, com a parte inferior escondida por uma echarpe que... Já basta! Exclamou Holmes. O que foi feito dele? Não íamos ficar cuidando de um bêbado justamente naquela hora, respondeu o policial numa voz ofendida.
Imagino que tenha encontrado o caminho de volta para casa. Como estava vestido? Tinha um sobretudo marrom. E um chicote na mão? Chicote? Não. Então deve tê-lo largado em algum lugar, murmurou meu companheiro. Chegou a ver ou ouvir um cabriolé depois disso? Não. Aqui tem meio soberano, disse meu companheiro, levantando-se e apanhando seu chapéu. Receio que você não suba muito na força policial, Rance. Devia usar também a cabeça em vez de tê-la apenas como enfeite. Na noite passada poderia ter ganhado suas divisas de sargento. O homem que teve nas mãos é o mesmo que possui a chave deste mistério. Aquele que estamos procurando. Agora não adianta discutirmos isso, mas eu lhe garanto que é como falei. Vamos, doutor. Fomos andando na direção do cabriolé, deixando nosso informante incrédulo, mas evidentemente perturbado. Que grande imbecil! Exclamou Holmes em tom amargo, enquanto voltávamos para casa. Pensar que teve uma oportunidade de ouro nas mãos e não soube aproveitá-la. Pois eu continuo no escuro, disse. É verdade que a descrição do homem combina com a ideia que você fez do segundo personagem do mistério. Mas por que ele voltaria à casa depois que saiu? Não é assim que agem os criminosos. A aliança, homem! A aliança! Ele voltou para recuperá-la. Enfim, se não tivermos outro meio de capturá-lo, sempre podemos atraí-lo com a aliança. Vou pegá-lo, doutor. Aposto 2 contra 1 como o agarro. Fico-lhe muito grato por tudo. Só fui a Lauriston Gardens por sua causa, e se não tivesse ido, teria perdido o estudo mais interessante que já encontrei. Um estudo em vermelho, hein? Ora, por que não usarmos um pouco da linguagem artística? Temos o fio vermelho do crime enredando-se na meada descolorida da vida, e nossa obrigação é desentranhá-lo, isolá-lo, expondo-o em toda a sua extensão. Muito bem, vamos ao nosso almoço e depois a Norman Neruda. Seu ataque e sua execução musical são esplêndidos. Como é mesmo aquela pequena peça de Chopin que ela interpreta de modo tão magistral? Recostado no assento do cabriolé, aquele cão de caça amador ficou cantarolando como uma cotovia, enquanto eu meditava sobre as muitas facetas da mente humana. Fim da parte 2.